Olá pessoal, é muito bom ter você aqui na nossa live. Hoje o assunto será extraordinário. Nós vamos falar sobre liderança, os níveis de liderança, né? Jim Collins, ele falou que existia 5 níveis de liderança e desses 5 níveis, as empresas elas precisam ter o quinto nível para ela conseguir alcançar resultados extraordinários, para ela conseguir se desenvolver. E hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa, o Gilberto, que ele é um cara extraordinário, que deixa eu aceitar ele aqui, extraordinário, que ele tem essa liderança. Ele tem a liderança nível 5. Eu estou caminhando perto dele e toda vez a gente percebe o alto nível de liderança. A paz, pastor, tudo bom? Paz, meu querido Whindersson. Como é que você tá, meu amado? Um prazer, uma honra estar com você aqui nessa live. Eu estou muito feliz, estou bem, graças a Deus. E estou falando um pouquinho aqui da sua liderança. É, Jim Collins, ele escreveu um livro, Empresas para Vencer, e daí ele escreveu e classificou algumas empresas que seriam impossível elas quebrarem. Só que passou 10 anos, ele percebeu que essas empresas tinham caído os valores delas e algumas tinham até quebrado. E aí ele chamou toda a equipe dele e falou assim: como assim? Se a gente escreveu um livro falando que essas empresas não quebram e elas quebraram, elas caíram seus valores na bolsa. E aí ele falou para a equipe assim: ó, eu quero que vocês estudem, vocês vão dedicar agora ao fato que fez essas empresas quebrarem, só que eu não quero que vocês chegam aqui falando para mim que o fator que essas empresas não alcançaram sucesso foi a liderança, porque todas elas tiveram excelentes líderes. E aí a equipe de Jim Collins foi se desenvolver, começaram a estudar, fazer um monte de pesquisa. Passado um período, eles chamaram Jim Collins na mesa e falaram assim: sabe, Jim Collins, o fator que essas empresas quebraram foi liderança. Dele, mas como assim? Todos tinham bons líderes. E aí a equipe de professores de universidade identificaram que existe 5 níveis de liderança. Existe um líder que ele é muito bom, que ele vai ser o nível 1. Aquele que consegue, ele tem a liderança dentro dele, consegue fazer a construção, consegue fazer um bom trabalho. Daí existe o nível 2, né, que é aquele que ele consegue ajudar as pessoas a desenvolver um bom trabalho. Só que esses 2 níveis é muito raso para uma empresa. E aí eles descobriram o terceiro nível, que é o líder que consegue fazer com que as empresas alcancem as metas e bata resultados. E aí as empresas são as empresas que não quebraram, que se manteram ali. E daí teve o líder nível 4, que é aqueles que conseguiram engajar as pessoas a trabalhar por um propósito maior. E esses caras fizeram as empresas crescer. Só que as que dobraram e cresceram de maneira exponencial são aquelas que têm o líder nível 5. E esse líder nível 5 é raro encontrar, porque é aquele que consegue tomar as decisões precisas, né? Ele consegue tomar uma decisão exata, só que ele ainda consegue colocar o coração na hora de tomar a decisão. Ele sabe que tem que tomar uma decisão e ele coloca o coração. E eu estudo muito essa liderança sobre esses níveis. Até hoje eu conheço 2 líderes nível 5, apenas 2. E você é um deles, pastor Gilberto, né? Que tem Glória a esse Deus. grau de liderança altíssimo, que a gente percebe que consegue dar destino para as pessoas, comandar, liderar 30 líderes ali. E isso é incrível, né? Eu acredito que são poucas pessoas, eu mesmo conheço muito poucos, com esse grau de liderança. E eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Eu só falei que você é o grau nível 5, nossa expectativa está altíssima para compartilhar conhecimento. Glória a Deus. Bom, agradecendo mais uma vez, né?
Modéstia sua, modéstia à parte. É, muito obrigado. Temos trabalhado aí em prol do reino de Deus, né? Influenciando pessoas, destravando pessoas. A nossa alegria é realmente fazer com que a pessoa descubra aquilo que Deus colocou dentro dela, né? Porque as escrituras dizem que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E é necessário que que nós possamos descobrir essa eternidade. Quando nós descobrimos essa eternidade dentro de nós, nós vemos que aquilo que Paulo fala em Filipenses 4,13, que nada é impossível, que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Deus, que nada é impossível. Lucas 1,37, realmente nós vemos que essa eternidade está dentro de nós. E através de nós, Deus passa a fazer grandes coisas. Eu fico muito feliz, me sinto muito honrado, né? Estamos trabalhando duro, arduamente todos os dias, para que o Senhor possa capacitar pessoas para o desempenho do ministério. Ministério esse em tempo integral, né? Hoje vamos falar sobre empreendedores, empresários aqui. Talvez a pessoa pense assim, o ministério é um microfone nas mãos e pregar o evangelho. Não, o ministério faz parte também, uma empresa faz parte. Esse ministério que o Senhor deu, que nós vamos entender aqui essa noite, que vai ser cobrado no grande dia, tanto como os pastores, os presbíteros, os anciãos da igreja vão ser cobrados sobre as pessoas que o Senhor colocou nas mãos deles também. Legal. Começamos já em alto nível, né? Glória a Ô, Deus. pastor, eu vou começar com uma pergunta, daí nós vamos batendo um papo. Cristão, pode empreender? Existe uma barreira muito grande, né? Toda vez que o cristão vai empreender, a gente percebe que existe um monte de dificuldade. É bíblico esse negócio de empreendedorismo? Não é? O que você fala para nós? Olha, Whindersson, o cristão, ele pode, com toda certeza, empreender, não somente pode, como ele deve. Eu vou usar muito a palavra deve, né? Que é a afirmativa. Eu queria, assim, começar contando um pouco do meu testemunho. De repente, as pessoas... Gilberto começou liderando na igreja e tal. Quando eu vim para Cristo, eu era um empresário, mas só que eu saí do mundo das drogas, do mundo do crime, do mundo do tráfico. E, assim, uma pessoa totalmente pervertida, onde Deus colocou uma pessoa do lado, que é o meu ex-sócio, um cristão, de família cristã, de berço cristão, e eu me lembro que eu estava me convertendo, e a empresa que o Senhor nos deu, que era uma empresa no ramo de conserto de ferramentas elétricas, ela ajudou na minha conversão. Então, a empresa foi uma ferramenta, Whindersson, para que eu fosse convertido a Cristo. Porque o meu sócio ele era cristão, e eu lembro que ele levava uma pastora para pregar para nós na empresa, para orar, e tinha dias que eu estava meio atribulado, que eu não queria que ela fizesse oração, e ela pegava nas nossas mãos e profetizava. A pastora, eu esqueci o nome dela, a pastora da Nikkei, lá daquela avenida da Tuiuti, lá embaixo, da Nikkei ali, e eu não gostava, Guaiapó, eu não gostava de crente, aquela pessoa dissoluta, aquele cara chato. E aí ele foi me chamando para ir para a igreja, minha mãe orando muito pela minha vida, minha irmã. Só que a empresa foi um divisor de águas na minha vida também, porque através dessa empresa eu conheci mais a Jesus, eu quis saber mais de Jesus. E um cristão, ele não só pode, como ele deve empreender. Nós vemos várias empresas que cristãos, eles comandam essas empresas, e essas empresas enriqueceram muito. Por exemplo, um exemplo é a Mary Kay, né? Que a fundadora é uma pessoa cristã. Outro exemplo é aquela marca Timberland, né? Timberland, que o fundador também é um homem cristão. E eu estava estudando um pouco sobre isso. A fundadora da Mary Kay, ela disse que em 1997 ela declarou que o sucesso da empresa dela é porque Deus era o sócio dela. Aí me veio uma frase no meu coração. Se o sucesso da Mary Kay, que a gente conhece que é muito grande, né, Whindersson? É uma multinacional. Se o sucesso da Mary Kay é porque Deus é sócio, imagine se eu ou você, se o seu empresário que está nos ouvindo, se Deus for dono da empresa dele e ele for somente o mordomo dessa empresa.
Che! Vamos. Então, assim, né, não desfazendo da irmã que falou que Deus é o sócio, com certeza, muitos irmãos, né, pensam assim, mas eu creio que nos últimos dias o Senhor vai dar empresas na mão de mordomos, homens como aquele eunuco que cuidou de Esther, que não violentou Esther. Então, eu creio que o Senhor tem muito para entregar, tem muito para entregar. O fundador da Timberland, por exemplo, ele era um sapateiro. Ele começou com uma sapataria e a empresa dele fatura cerca de 2 bilhões anuais. E é um cristão, é um homem de Deus, tanto que há uns tempos agora rompeu negócio com a China por causa de algumas situações, quem sabe, no cenário mundial. Então, um cristão, ele não pode empreender, ele deve empreender. Nós temos relatos de irmãos cristãos que, através de sonhos, Deus deu nomes de empresas, Deus deu ideias de empresas, e essas ideias foram revolucionárias. E nós precisamos acreditar nisso. E o Senhor tem grandes coisas para entregar nas mãos da igreja, nas mãos do povo de Deus. Então, o cristão, não vou usar a palavra pode empreender, ele deve empreender. Se o Senhor colocou isso no seu coração, você que está nos ouvindo, de repente, porque nós trabalhamos com o povo, com os irmãos da igreja, e muitas vezes os irmãos têm o que nós vamos falar aqui também, né, Anderson, que você fala muito, crenças limitantes. Que nasceu pobre, que o irmão era pobre, que o vô era pobre, e que você está fadado à pobreza. E pobreza não tem nada a ver, irmão, com humildade. Entendeu? Então, assim, Deus tem coisas grandes. Você, sendo cristão, você pode ter um carro bom, você pode ter uma casa boa. Essas coisas que não pode ter o teu coração. Então, você, cristão que está me ouvindo, você não pode só empreender como você deve empreender. Coloca as ideias em prática. Nós costumamos dizer, Whindersson, que entre o falar e o fazer há um abismo, né? Então, nós precisamos colocar essas ideias em práticas. O cristão deve empreender. Deve empreender, que legal. Uau! Tem que ir para cima, né? Vamos para cima mesmo. E só que nessa dele empreender, ele encontra muitas barreiras, né? Infelizmente, ele se depara com muitas barreiras. Uma delas, nós sabemos que são as crenças limitantes, são as crenças de identidade, capacidade e merecimento. Existem outras barreiras. Quais são elas que você percebe assim, no decorrer da sua caminhada, trabalhando com esses empreendedores? Quais essas barreiras que eles enfrentam? Olha, eu creio que a principal barreira está aqui, ó, na mente. De heranças que nós recebemos de nossos pais, até citando, voltando um pouco para o contexto da empresa que eu tinha, essa empresa nós começamos no conserto de ferramentas elétricas e nós fomos, assim, sofremos bastante. Durante 2 anos eu não tinha basicamente salário, pegava cerca de 200 a 300 reais cada um, eu e meu sócio. Aí conseguimos um caixa, que é o chamado capital de giro numa empresa. E esse caixa estava ali, disponível para o que nós precisássemos fazer. Aí chegou o irmão do meu sócio, que já tinha uma vasta experiência acerca de ferragens, parafusos, abrasivos, e ele nos propôs, olha, vamos agregar esse ramo de atividade? E nós tínhamos o dinheiro para injetar, nós injetamos numa ousadia, porque um empreendedor tem que ser ousado. Eu falava domingo acerca de Provérbios, que fala que se você for frouxo na dia da sua angústia, a sua força vai desfazer. Tem oportunidades, Whindersson, que eu costumo denotá-las como oportunidades ímpares. Oportunidades que não vão existir mais. E muitas vezes essas oportunidades batem na porta do cristão. E o cristão não pega. Aí bate na porta do satanista e o satanista abraça. Porque o que nos limita é a nossa mente. E eu vejo que essas heranças que nós recebemos dos nossos pais, por exemplo, o meu pai era uma pessoa, era um homem idôneo, um homem de caráter, mas ele era um homem com a mente muito fechada. Quando eu trabalhava de funcionário, estava ótimo. Eu fui abrir essa empresa com o meu sócio e eu fui falar para ele, né? E ele falou para mim assim, olha, para mim, esse negócio de sociedade não dá certo. Esse negócio de meia para mim são os pés. Meu Deus de incentivo, né? E eu realmente vendi tudo que eu tinha. Tinha uma moto na época, tinha uma moto boa, fui parar com a moto mais inferior, coloquei a moto para trabalhar, para entrega. E quando eu saí dessa empresa, nós já contávamos com vários funcionários, até irmãos da própria igreja trabalhavam conosco.
contávamos com vários funcionários, contávamos com carros para entrega, com motos para entrega, e a empresa estava numa expansão. E hoje a empresa continua aberta, né? Vou fazer uma propagandinha aqui, a Mandacaru Ferragens, e tem até filial em Londrina, né? Então, assim, o Senhor me chamou para viver do Evangelho, para realmente que renunciasse. A empresa, para mim, foi como se fosse um Isaac, né? No princípio, Deus me prometeu e falou, eu vou te prosperar, e quando eu te prosperar, eu vou provar o teu coração, vou pedir o teu Isaac para ver onde está o teu coração. E quando a empresa estava pequena, Whindersson, eu falava para muita gente, olha, Deus vai me prosperar, depois Deus vai me pedir essa renúncia. Só que quando a empresa começou a crescer, eu comecei a me esquecer, né? Porque eu já pensava assim, eu vou ser um empresário que vou investir no reino, né? Claro. Só que aí, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus veio no coração do meu sócio, os meus sócios chegou em mim e falou, ó, Gil, eu queria falar para você, para a gente desfazer a sociedade. E eu fiquei bravo no momento, eu falei, não vou desfazer, põe preço na sua parte que eu vou comprar. Cheguei na minha casa bravo, porque é um absurdo, nós sofremos, entregava cartãozinho de casa em casa, de porta em porta. Aí o Senhor chegou em mim e falou, esse é o momento, filho. O seu coração se endureceu, mas eu não me esqueci. E ele usou o meu sócio para chegar em mim e falar que queria desfazer a sociedade. Eu entendi que era a voz de Deus. Então eu glorifico ao Senhor, porque aí o dinheiro da empresa, a maioria eu coloquei no reino, né? E eu glorifico ao Senhor, não me arrependo, vivo dias intensos, todos os dias, porque eu entendi que hoje o que eu tenho em mãos, eu trabalho com a matéria-prima de Deus, que Deus tem mais precioso na terra, são pessoas. Top. Pessoas precisam de pessoas, né? Sim. E show. E existe um estudo que é a mobilidade social. Você falou no início, falando assim sobre as barreiras que estão na mente. A mobilidade social, hoje, para a pessoa sair do estado de pobreza, para atingir a classe média, essa mobilidade ela trouxe um estudo que é 8 gerações. Para sair de um estado de pobreza para atingir a classe média. Só que nós temos visto isso acontecer no nosso meio, de pessoas que estão saindo de um estado de pobreza, só que estão passando a classe média. E não está indo 8 gerações. Né? Então, a gente percebe que existe um segredo nisso, existe algo. E eu queria saber assim, qual que é a sua expectativa com os empresários do reino, porque essas coisas que estão acontecendo, se um estudo fala que são 8 gerações, só que no nosso meio nós estamos percebendo que não está sendo uma geração. Nós estamos mudando o destino da próxima geração. Sim. Nós estamos quebrando esse conceito. Sim. E o que está acontecendo? Qual que é a sua expectativa, né, a respeito dos empresários do reino nesse período? Olha, Whindersson, eu não diria até a minha expectativa, mas eu quero dizer que os céus têm expectativa nos empresários. Os céus têm expectativa nos empreendedores. Pastor, mas Deus não precisa de dinheiro, que é o dono de todo ouro, toda prata. Deus é o dono de todo ouro, toda prata, sim, meu querido. Mas Deus tem colocado empresas na mão de pessoas. E essas pessoas vai gerar recursos para que o evangelho seja pregado em todas as nações. Se Deus é o dono de todo ouro, toda prata, nós em Cristo somos filhos de Deus, amém, Whindersson? Certo? Somos filhos de Deus. Mas por que muitas vezes nas nossas rodas nós sentamos e conversamos sobre a relevância de projetos sociais? Nós citamos os maçons, nós citamos os espíritas, nós citamos os mormons. Não estou pregando contra a religião, não é o meu intuito aqui de maneira alguma. Eu estou citando e falando acerca da igreja, que eu tenho prioridade para falar sobre isso. Mas nós não falamos sobre a relevância da igreja. Sei que tem muitos irmãos que fazem trabalhos extraordinários no Brasil e fora do Brasil. Sabemos disso. Porém, nós sabemos que nos últimos dias a igreja do Senhor ela será gloriosa. Passamos por tempos de tribulações? Vamos passar por tempos de tribulações. Só que a igreja de Cristo, ela será ataviada, adornada, Apocalipse 19 fala isso, com linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Então, nós como cristãos, nós precisamos mudar um pouco o foco, porque muitas vezes, infelizmente, eu estou me colocando como Neemias. Neemias, ele clamava por Israel, ele clamava por Jerusalém, e ele clamava se colocando no lugar, junto com os hebreus.
Ele não se isentava e apresentava, porque nós precisamos hoje em dia de pessoas que apresentem a solução, não somente o problema. Porque o problema faz parte, o problema nós temos parte nesse problema. Hoje nós gastamos, como pastores, muitas vezes dinheiros em shows, com artistas que vêm e bilheterias caras, e muitas vezes isso só enche igreja com pessoas vazias, pessoas hedonistas que só pensam nos seus próprios interesses. Se nós fôssemos mais relevantes, por que o evangelho ainda não tomou o Nordeste? Por que nós vemos assim? Eu tive no Nordeste. Tivemos lá, nós vimos situações que nós andamos com o pessoal do governo, onde nós encontramos pessoas que o governo não tinha nem ciência de que as pessoas existiam. Cadastraram as pessoas lá. Ah, como é que você veio parar aqui? Ah, eu era daquele vilarejo. Tivemos em Belágua, no Maranhão, e onde pessoas com uma pobreza imensa e estavam ali, precisavam do evangelho, precisam do evangelho. E algumas anotações que eu fiz: o Nordeste é a região mais populosa do Brasil, segunda região mais populosa do Brasil, 51 milhões de habitantes, possui menos porcentagem de evangélicos, 3%. Por que o evangelho de Cristo, que é um evangelho glorioso, Whindersson, que mudou as nossas vidas, que mudou as nossas histórias, que mudou as nossas famílias, não tem chegado nesses lugares? Onde essa maioria, 71% das cidades menos evangelizadas do Brasil, 485, menos de 3% tem presença evangélica. 343 estão no interior nordestino. De 485 cidades menos evangelizadas, 343 estão no interior nordestino. E por que nós, como igreja, não olhamos para lá? Eu estou falando porque, não para nos vangloriar, mas estivemos lá e vamos lá em nome de Jesus. Vamos tomar essas cidades da mão do diabo, dogmas, sofismas e homens. Mas para isso, querido, Deus precisa dos empreendedores, Deus precisa dos empresários, dos homens e mulheres que o Senhor tem colocado recursos nas mãos. 1 Coríntios 12, Paulo fala acerca do ministério de socorro. E esse ministério de socorro, Whindersson, eu creio que nos últimos dias será muito relevante dentro das igrejas, onde o Senhor vai colocar recursos na mão de empresários. E esses empresários vão participar disso, desse mover, vão construir igrejas na África, vão abrir frentes de trabalho no Nordeste. O Nordeste vai ser tomado para a glória de Deus, porque nós precisamos ter uma metanoia, nós precisamos ter uma mudança de entendimento. Chega esse tempo de fazer o nosso próprio império, o nosso próprio castelinho. O Senhor não está abençoando você, empresário, você que está nos ouvindo. O Senhor não está abençoando você só para você. Você pode desfrutar daquilo que o Senhor tem te dado. Mas você pode ter certeza, irmão, que o Senhor tem um propósito eterno. Tem mais de 10 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro clamando: mostra-nos o Pai. Nós vamos para nossas igrejas, irmãos, e através de workshops, de seminários, de conferências, e nós cantamos aquela música do Nick Billman, e o mundo clama: mostra-nos o Pai. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos dito frequentemente, Whindersson, o evangelho dos últimos dias ele será levado por pessoas que seguram a corda em cima do poço e por pessoas que descem a corda no fundo do poço. Isso aí. Muitas vezes, você empresário, você não vai no campo, mas o seu recurso vai. Porque a primeira coisa nossa que precisa chegar para as nações é a nossa oração. Depois o nosso recurso. E depois nós mesmos. Mas talvez você não vá. Mas a sua mão vai sangrar, segurando a corda em cima do poço, para que as nossas mãos possam sangrar descendo o poço. Sabe, nós falamos isso com convicção. Nós já tivemos no Rio de Janeiro em favelas tomadas pelo tráfico. Às vezes as pessoas falam: vocês... Então nós temos uma certa experiência nisso. No final do mês estaremos no Paraguai, em comunidades carentes. O Brasil, para quem estuda história, tem uma dívida no Paraguai. Teve a guerra, e a situação da guerra devastou o Paraguai. O Paraguai teve que ser reerguido através das mulheres. Um infanticídio, várias crianças mortas, e o Brasil tem um encargo no Paraguai. Muitos de nós que temos o Espírito Santo, Whindersson, chegamos no Paraguai e percebemos o nível espiritual de batalha, céus fechados, céu cerrado, e nós cremos que Deus
usará muitos empresários para enviar recursos para eles, para manter missionários no campo. Nós acreditamos nisso, irmãos. Nós acreditamos muito nisso. Tem um missionário que eu vi hoje, o pastor Vilmar passou para nós, chileno Vergara. E ele já está desde os 18 anos no campo, ele faz muito trabalho com muçulmanos. E ele estava falando sobre o Descende. Ele falou nada contra o Descende. Mas assim, não se forma missionários com um par de tênis. Sim. Missionários têm que ser formados e enviados pela igreja local. A igreja local, irmão, nós como pastores, Jesus disse assim, se seus olhos forem maus, o corpo todo será mau. Infelizmente, o corpo de Cristo não tem olhado para a causa do órfão, para a causa da viúva, como deveria olhar. Não estou citando aqui, irmão, que não tem sido feito, não. Mas se nós somos cerca de mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, por que nós não tocamos mais a nação do que tocamos? Por que nós não enviamos uma porcentagem dessas pessoas a mais para tomar esse Nordeste? Então eu creio, querido, que em nome de Jesus, a expectativa dos céus, não é nem a expectativa do Gilberto, não é nem a expectativa do Mevano, não é nem a expectativa da Assembleia, da Batista, a expectativa dos céus acerca dos empresários com o coração no reino. Eu tenho pedido todos os dias, Senhor, dá homens e mulheres com o coração no teu reino. Nós vemos muitos relatos de empresários que são cristãos, que são muito bem de vida, mas que muitas vezes favorecem muito pouco o reino de Deus. E eu creio que o Senhor está dando esses homens nas nossas mãos. E em nome de Jesus, nós alcançaremos as nações. Amém. Pastor, quando você fala assim, nós somos em Belago, tem uma galera aqui que bate um ponto de interrogação. Vocês foram fazer o que em Belago? O que o reino fez em Belago? Como que fez? O que fez lá? Você conseguir trazer, esclarecendo para nós? Olha, como eu falei, eu tinha uma empresa, o senhor pediu ela e todo o recurso que eu vendi, bem dizer, foi colocado no reino. E entre eles um carro que eu tinha, um Golf 2002, que eu amava. E na época eu dei ele, até minha esposa estava grávida da minha primeira filha. Basicamente quase fiquei a pé. Ficar emprestado dos irmãos. E quando eu fiz isso, eu falei para Deus, Deus, eu sei que o que eu tenho não é meu, porque eu sou um rio e não uma represa. Né? Eu não sou água parada, querido, dá dengo. Água parada é questão da dengo. Você tem que ser um rio que flui águas vivas no seu interior. E eu falei, Deus, o meu próximo carro, eu sei que não é meu, eu sei que é do Senhor. Então, se for para mim dar ele, eu não quero chegar e falar para minha esposa, eu vou dar. Então vai colocar no coração dela. E ela vai falar, amor, vamos dar nosso carro. Aí saiu uma matéria, há uns anos atrás, sobre Belágua, uma cidade do Maranhão. Até os irmãos procurem aí, fala que é a cidade mais pobre do Brasil. Mas em nome de Jesus não é. Nós cremos que Cristo está naquele lugar. Tem sido feito trabalhos lá, em nome de Jesus. Vários irmãos, homens de Deus, pisaram lá também. E aí, quando eu vi essa matéria, Anderson, eu fui tomado de um pranto. Chorava de soluçar. E eu lembro que eu cheguei na minha esposa e mostrei, catei um notebook na época, mostrei para ela, falei, olha amor, aqui, será que a gente não pode ir para lá? Será que a gente não consegue furar um poço? Porque eles não têm água potável. Entendeu? Nós tivemos lá a realidade deles, eles bebem água de um riacho que corta as comunidades, e esse riacho é usado para alimentar os porcos deitados lá naquele riacho. Então, assim, é uma coisa bem catastrófica. Pessoas que não têm a noção mínima de higiene pessoal básica, como cortar as unhas. Cara, nós presenciamos coisas assim que nos cortaram o coração. Aí eu falei para minha esposa, o que a gente faz, amor? A gente já não tem mais dinheiro, já não temos mais. Ela falou, amor, vamos vender o carro, vamos colocar o carro para vender. E vamos lá furar um poço, vamos ajudar. Aí eu coloquei uma placa de vendas no meu carro. Esse carro que eu tenho até hoje. Irmão, não consegui vender o carro. Mas mesmo assim, movemos a igreja, Deus colocou no nosso coração. Deus preparou uns irmãos aqui de perto, aqui de Bela Vista do Paraíso, que tem um trabalho extraordinário lá com 200 crianças. E nós sempre dizemos isso. Quando nós estamos indo para o mesmo lugar, nós nos encontramos no meio do caminho. E nós nos encontramos com esses irmãos missionários Bela Vista do Paraíso. E eles têm um trabalho lá e nós fomos parar lá. E nós movemos a igreja, na época, mais de 20 mil reais.
E movemos a igreja com ofertas, irmãos doaram motos, doaram várias coisas, e pagamos as nossas passagens, mais de 5 irmãos, entre eles o nosso mestre de obra, o Rodrigo, que foi junto com a gente. E chegamos lá, eles tinham um projeto, tinham comprado um terreno, tinham um projeto de fazer uma escola, porque eles estavam cuidando dessas 200 crianças em um lugar onde não era deles, era da prefeitura. E aí nós fomos lá e, pela misericórdia de Deus, em 21 dias, levantamos todo o alicerce, deixamos na altura de laje, uma obra de 600 metros, que está sendo finalizada agora. E o nosso trabalho lá não acabou. E nós fomos para dentro dos vilarejos, depois nós enviamos outros irmãos para lá. Então, assim, os irmãos continuam lá e nós temos essa parceria com eles, nesse projeto lindo que eles fazem, os irmãos de Bela Vista. E eu creio que muito em breve nós voltaremos lá. Não só como voltaremos lá para o Maranhão, nós estaremos no sertão brasileiro, no sertão da Bahia, nós estaremos fazendo esse trabalho maravilhoso, porque é onde a igreja precisa estar. A igreja é um local, irmãos, onde estamos nesse local físico, afiando nossas espadas, fazendo estratégias nessa base de uma plataforma apostólica e profética, para que essa base possa ter essa fundamentação e automaticamente o envio de missionários, de pastores, de mestres para o campo. Eu acredito que chegará um tempo, Whindersson, em nome de Jesus, que os nossos jovens, eles vão clamar para ser enviados. Em nome de Jesus. Então é por isso que nós fomos parar em Belágua, porque desde que nós nos conhecemos como igreja, nós temos falado para Deus, Deus lugares piores para nós. Não para nós implantarmos o nosso nome, para fazer o nosso nome grande, mas para fazer o teu nome grande, Senhor. Porque tu és santo. Aleluia. Amém, que top. Pessoal, vocês estão acompanhando aí com a gente, que top. Esse é o coração do líder nível 5, tá? Líder nível 5, ele está preocupado com o próximo. Ele sabe que tem que tomar algumas decisões precisas, só que essas decisões precisas normalmente são para o bem do próximo, não para o dele. É isso que nós estamos aprendendo aqui na live. Estou, assim, super empolgado em Deus, porque está sendo muito bom. Aleluia. E aperta o aviãozinho, porque essa live, ela é como um avião mesmo, assim, ó, que tá apenas ligando os motores para decolar. Aleluia. Então, leva para as outras pessoas. Nós consagramos tudo a Deus, né? Eu estou na presença aqui, que eu acredito que todos estão sendo tocados, porque nós somos criados e Deus tem dado algo e confiado na nossa mão, uma empresa, um projeto. Não é para morrer em nós, não. É para nós irmos além. É para nós alcançarmos missionários, enviar missionários. É o que eu sempre falo, que o coração, o dinheiro no coração é ruim, no bolso é ruim também. O nosso dinheiro tem que estar nos pés dos apóstolos, que é princípio bíblico, que é o que Deus tem nos ensinado. E quando a gente faz isso, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos capacitando. As nossas necessidades são supridas de tal maneira que o pão vem, você não percebe, e a partir de um certo momento você começa a entender que o que vem é semente, que Deus vai dar pão ao que tem fome e semente ao que semeia. E pastor, falando um pouquinho sobre dinheiro, que é um assunto que não se pode falar, né? Na verdade, se construiu um paradigma sobre o dinheiro. Eu falo sempre que o dinheiro ele não compra saúde, mas ele paga um bom plano de saúde. Só que ele também não tira você da UTI. O dinheiro sempre vai ser meio, né? O dinheiro constrói grandes templos, só que não traz a presença do Espírito Santo. O dinheiro ele consegue te proporcionar uma boa viagem, só que não te proporciona a felicidade dessa viagem. Verdade. Né? O dinheiro, ele te compra... Você compra a segurança com o dinheiro, você coloca as pessoas, mas ele não te traz a paz. O dinheiro, ele sempre vai ser meio. Sim. Só que, se a gente pegar 99% dos nossos sonhos, por mais lindo que seja, a gente fechar o olho e falar assim, ó,
eu vou ser missionário, eu vou para o campo. Você pode ter qualquer sonho, só que 99% dos nossos sonhos precisam de dinheiro para ser realizado. Sim. E não tem como eu criticar algo e querer ele. Não tem como eu falar, né? Verdade. Aquilo que nós respeitamos, nós vamos atrair. Então, não tem como eu Sim. criticar o evangelho da cura e querer a cura. Não tem como eu criticar um evangelho que fala sobre o dinheiro. Na Bíblia fala 2.335 vezes sobre dinheiro. Então, assim, é muito profundo isso. Não tem como eu criticar e querer ele. E eu também, daí tem pessoas, eu já ouvi, pastor, você pode corrigir se eu estiver errado, tem pessoas que falam assim, eu tenho fé, eu não preciso de dinheiro, porque eu tenho fé. Só que ninguém consegue ir lá para a África, chegar no aeroporto e falar assim, eu quero uma passagem para a África. Daí o atendente vai perguntar, mas quanto você vai pagar? Com fé. Não tem como, né? Então, o dinheiro ele faz parte do processo, ele é o meio, né? Eu acredito que ele no coração é ruim, no bolso é ruim, e ele nos pés apóstolos vai fazer a diferença, tornando relevância aquilo que nós aprendemos com a palavra. E, pastor, eu quero te fazer uma pergunta que muitos falam: o dinheiro é do capeta? Essa é boa, essa é bem polêmica. Olha, irmão, eu vou bem dizer para você. O dinheiro não é do capeta porque o capeta não tem nem a chave da casa dele, né? Está debaixo da autoridade de Cristo nos céus e na terra. O dinheiro não é do capeta, não é errado você ter dinheiro, querido. O errado é o dinheiro te ter. Verdade. Porque Paulo dizendo a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 10, Paulo não diz assim, olha, o dinheiro é o mal, o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E na complementação do texto, ele diz assim, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então, o dinheiro não é do capeta, o dinheiro não é do inferno, o dinheiro é santificado através da vida de quem é santo. Se eu vivo uma vida em santidade, automaticamente como oferta agradável ao Senhor, você pode ter certeza que o dinheiro que passar nas minhas mãos é santo. Eu costumo dizer muito que se você quer conhecer o homem ou a mulher, você vê aonde ele investe a maior parte do dinheiro dele. Você pega o contra-cheque dele ali, você vê aonde você conhece o homem, na onde ele investe mais dinheiro. Então, querido, eu creio que nos últimos dias o Senhor vai levantar homens que o contra-cheque vai estar recheado de missões. Ó, esse Amém. cheque foi para a missão tal, esse cheque foi para construir. Nós fizemos um trabalho fantástico, Whindersson, quando nós fomos para a Argentina no ano passado. Não sei se você acompanhou. Nós reformamos casas de pessoas carentes. E nós temos esse projeto aqui para Maringá, embora Maringá não tenha essa carência toda, mas nós queremos fazer esse projeto sair daqui, ir para o sertão, construir igrejas, reformar casas de pessoas naquele lugar, de ir para a África. Temos pessoas habilitadas que são pedreiros, carpinteiros, mestres de obra. Querido, como eu preguei domingo, o talento que o Senhor colocou nas suas mãos pode ser esse dinheiro que o Senhor colocou nas mãos de alguns irmãos. E não é do capeta esse dinheiro, irmão. Se o dinheiro te servir, ele é abençoado. Agora, se você servir o dinheiro, entra naquilo que Jesus fala. Dinheiro dentro da Bíblia é o único que Jesus chama de Senhor sem ser Ele. Jesus fala assim, não se pode servir a dois deuses, dois senhores. Ou você agrada um, desagrada o outro, ou vice-versa. E ele está falando, por isso que vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Infelizmente, dentro das igrejas, dentro da igreja cristã brasileira, da cristã a nível mundial, infelizmente, muitas vezes, uma potestade chamada Mamon tem imperado. E tem travado as finanças da igreja, tem travado os olhos dos líderes. Como eu disse que Jesus fala, se os olhos forem maus, o corpo todo será mau. Se eu, como líder, os líderes são atalaias, são os olhos da igreja. Se eu olhar só o quê? Para prosperidade, 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 prosperidade. Pô, você precisa enriquecer, você vai enriquecer e eu vou fazer você olhar só para você.
E se eu fizer você olhar só para você, você esquece da causa do órfão, você esquece da causa da viúva, da causa do necessitado, e a igreja perde a relevância. E nós ficamos um bando de hedonistas pensando só em nós mesmos. Aí você vai e compra um carro, o carro não tá bom, você vai querer outro, uma casa não tá boa, você vai querer outra. Aí você põe uma piscina na casa, ao mesmo tempo já não tá bom, você já quer outro. Sabe por quê, Whindersson? Porque nada nesse mundo vai nos satisfazer, nada vai nos preencher, porque nós somos peregrinos aqui. Claro, Amém. coma, viva bem, desfrute do dinheiro. O dinheiro colocado de uma maneira certa na mão do cristão, ele serve o cristão. Mas agora, se você estiver servindo o dinheiro, faça uma reflexão, querido. Se você estiver servindo o dinheiro acabou de se tornar senhor na sua vida. E aí que é o perigo, que você pode estar amando o dinheiro. Quando você ama o dinheiro, Paulo diz assim, tem muitos que tentaram enriquecer e caíram em muitas ciladas. Então tome cuidado. Se você corre atrás do dinheiro, ele pode correr de você. Agora, a partir do momento que você busca o reino de Deus, sua justiça, as bênçãos correm atrás de você. Você pode ter certeza. Fique posicionado no lugar certo, que o recurso virá. A gente sempre diz, Whindersson, o que a igreja precisa está dentro dela. Nós falamos de nações. Tem uma frase que o pastor Luiz disse que desde quando eu caminho com ele, eu peguei essa frase no meu coração. O realista, ele sabe onde quer chegar. O sonhador já esteve lá. Então, o dinheiro que a igreja precisa está dentro dela, está dentro de irmãos. Nós temos vários irmãos, né, Whindersson? O Whindersson é um dos nossos líderes do Ministério Empresarial da igreja, que os irmãos foram formados dentro da igreja. A mente deles tem abrido, né, Whindersson? Acerca do empresariado, acerca do empreendedorismo, através desse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos, de destravar, de virar a chave, de tirar o lacre. Aleluia. Então, querido, o dinheiro não é do capeta. O capeta não tem nem a chave da casa dele. O dinheiro é abençoado se aquele que está com o dinheiro na mão for abençoado. Ele não vai pensar só nele. Eu conheci empresários, Whindersson, que vivem somente com 10% daquilo que ganham. Os outros 90% estão no reino. E esses homens, eu acompanhei a vida deles, eles constroem poços no sertão, entendeu? Tem lugares, irmão, onde não tem água potável. Aí muitas vezes nós estamos nas nossas casas, a água à disposição, os nossos filhos muito bem nutridos, muito bem servidos, e nós não olhamos, porque a alma farta, ela pisa no favo de mel. Porém, para a alma aflita, toda amarga é doce. Como eu falei domingo, Whindersson, no culto, nós tivemos em lugares na Argentina, no final do ano passado, onde nós levamos vários brinquedos e uma boneca de plástico nas mãos de uma criança. A alegria dela era imensa. E muitas vezes os nossos filhos estão abastados, têm de tudo e não valorizam nada. Então, queridos, em nome de Jesus, o dinheiro não é do capeta, tá? O amor ao dinheiro, que é o principal fundamento de todos os males. Aleluia, né? Ai, ai. Mas é isso mesmo. A gente já escutou assim, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Se fosse assim, o diabo já tinha mandado um caminhão lá, né? Se fosse assim, o diabo tinha mandado um caminhão de dinheiro, ó. E é um paradigma mesmo a ser quebrado, né? Porque muitos ficam constrangidos de falar de dinheiro, só que é importante a gente falar o destino, né? Que obra missionária, pelo água, tudo que está acontecendo. Tem muitos cristãos, né, que tem barreira de ouvir sobre dinheiro. Eu já vi pastor ficar constrangido de falar sobre dinheiro no culto, de falar assim, irmão, vou falar rapidamente aqui, mas você não fica constrangido, você não precisa dar nada. Só que isso aí acaba trazendo uma cegueira, né, uma surdez para quem está escutando isso, porque ele precisa ouvir sobre as barreiras. A própria pessoa não é abençoada, né? Porque Paulo fala, aquele que semeia pouco vai colher pouco. É bem isso mesmo, semeou pouco, colhe pouco, né? Então, é preciso mesmo a gente quebrar esse paradigma, mostrar que o dinheiro, sim, ele tem uma importância, mas para o reino, né? Com destino. Não é para ficar ali dentro, mas é para ir para cima. E, pastor, assim, é possível o reino e empresas caminharem juntos, porque nós percebemos muito extremismo, né? Ou é reino,
e a pessoa fala, não, não posso ter empresa, que foi um paradigma que nós já quebramos. Ou a pessoa fala assim, eu não posso misturar o reino dentro da minha empresa, eu não posso, aqui dentro eu não posso falar nem... Ele é um crente detetive também, que ninguém sabe o que ele é. E você, qual é a sua visão? Né? O reino e empresas, elas podem caminhar juntos? Olha, de novo eu vou responder a sua pergunta com afirmativa. O reino e empresas não podem caminhar junto, devem caminhar junto. É necessário caminhar junto. Um homem de reino, ele não tem vida secular. Ele vive a vida do reino de Deus, porque ele já não vive mais. Paulo fala que se o soldado ele está alistado para o exército do Altíssimo, ele não se envolve com as coisas dessa terra. Nós sabemos que você tem que cuidar da tua empresa, você tem que gerenciar, administrar, né? Mas depende muito também, Whindersson, nós costumamos dizer como pastores. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, você tentar converter aquela pessoa que o Espírito Santo não convenceu, é como se você estivesse tentando fazer um peixe a voar. Tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas, dentro da igreja de Cristo, que ainda não se renderam ao Espírito de Deus. E Jesus, ele fala em Lucas, no capítulo número 9, versículo de número 55, Jesus pergunta para os discípulos, de qual espírito vocês são? Porque a Bíblia diz que Jesus chega numa terra samaritana, e quando Jesus vai pregar para os samaritanos, e sabemos que os samaritanos e os judeus tinham um conflito, né, territorial ali e tal. Aí a Bíblia diz que esses samaritanos não aceitam a Jesus, não aceitam a palavra, a mensagem de Jesus. Aí os filhos do trovão, Pedro, Tiago, João ali, olha, vamos orar para que Deus... Vocês não sabem de que espírito vocês são? Imagina, Jesus está... Cara, eu estou tentando trazer vida, eu estou trazendo vida. E vocês estão pensando que eu vim trazer morte, eu não vim trazer morte. Então depende de qual espírito que pertence, qual espírito pertence o dono da empresa. Se pertence a Mamon, Whindersson, o cara vai angariar só para ele, vai angariar só para ele. Mas agora se pertence ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, você pode ter certeza, empresas e o reino não podem caminhar junto, devem caminhar junto. O empresário ele precisa estar focando, o reino precisa ser prioridade. E o reino, porque o reino só se engloba viúvo, necessitado, não. O reino se engloba muitas outras coisas, daqui a um pouco vamos citar um pouco mais. Mas você tem que saber que o Senhor está colocando recursos para você, para que o reino dele possa vir ser proclamado, possa vir ser exaltado, e Jesus possa ser conhecido. Amém? Então o reino e empresa precisam andar lado a lado. Se você tem o Espírito de Deus, se você pertence ao Espírito Santo de Deus, como Jesus fala, qual espírito qual espírito sois? Eu sou do Espírito Santo de Deus. A minha empresa não é minha, como eu disse no começo. Eu apenas sou um mordomo daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Uau! Top! E quando tem esse entendimento que a empresa do Senhor tudo fica mais fácil. É o que eu sempre falo assim, que a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Né? É muito gostoso caminhar debaixo da bênção do Senhor. Até mesmo porque as bênçãos do Senhor correm atrás da gente. Né? Você está correndo e a bênção está correndo atrás. Toma isso aqui, é seu. Toma. Então, envolver Sim. o reino, né? Viver o reino na empresa, que nem... Aqui na Atos a gente fala que a empresa pertence ao Senhor e nós trabalhamos para que seja uma empresa relevante no reino. Aleluia. Né? E aqui, assim, hoje, pela graça de Deus, 100% de tudo que entra, nós entregamos ao Senhor. O nosso trabalho social é para o Senhor. Eu estou falando de algo da minha empresa, né? Não é pra... Mas eu estou falando da minha experiência, algo que nós temos, assim, uma experiência. O Alisson está aqui comigo e o coração dele também é no reino. E nós desfrutamos de coisa sobrenatural, né? Mas exatamente, não tem separação empresa e reino. Nós somos colaboradores de um reino, funcionários de um reino, né? E nós entendemos... Faz parte do reino. E o Senhor tem nos acrescentado a cada dia. Aleluia. E a nossa, aqui eu sempre falo com o Alisson, assim, que nós somos apenas administradores do Senhor. É mordomo, só...
Só administramos esse negócio e nós temos certeza que cada vez mais o Senhor vai levar porque é dele, para se tornar relevante nas nações e alcançar resultados, né? Então, Amém. e faz a diferença. Eu trabalho assim, normalmente, pastor, tem 3 tipos de crise que pega as empresas, só que quando eu chego numa empresa e percebo que a crise é espiritual, a gente fala assim, ó, aqui o trabalho é mais árduo. Porque onde que o empresário ele quebrou todos os princípios celestiais, os princípios espirituais. E ali a mente dele leva um tempo para ele se consertar. E muitas vezes ele tem a dureza do coração e não quer se consertar. E ele não tem resultado na empresa. Eu já passei por pessoas, por empresas, onde que a pessoa entendeu, se arrependeu, e os negócios ainda assim, ó. Aleluia. Até mesmo que ele tinha um caminhão de semente presa e só precisava desatar o nó. Aleluia. Veio a chuva. Só que tem aqueles que não têm a semente, que nunca semearam nada. Eu tenho uma experiência de uma empresa que eu cheguei e até o caso, assim, ele era um cristão e estava assim, acabado o negócio. Eu perguntei para ele, da empresa, foi perguntando, e daí eu olhei para ele e falei assim, mas quantas sementes você tem? Quantas sementes? Onde você semeou? Só para me entender. Me fala onde está a semente, nós vamos procurar o que fazer para desatar essa semente. Ver qual princípio nós vamos aplicar para descobrir essa semente. E daí ele me olhou com o olho cheio de lágrimas, assim, pastor. Falou assim, eu não tenho semente. Eu gastava 4.000 na panificadora, mas eu nunca semeei nada no reino. Meu Deus. E o que você destrava daí numa hora dessa? Não tem o que destravar. Sim. Então, eis a importância de saber, né, que em reino e empresas é um só. E pastor, você falou assim que é um só, que deve, essa palavra está marcada aí, deve. Pessoal, comenta aí, coloca deve aí para nós, para a gente ter essa clareza. Qual é os encargos que um cristão carrega como empresário? Né? Quais são os encargos que ele tem, biblicamente? O que você fala nessa questão? Boa, boa. Bom, Whindersson, nós precisamos entender uma premissa que muitas vezes as pessoas falam assim, porque agora é a visão de reino, né? E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é o Mevan tem restaurante comunitário, né? Dá comida pro morador de rua, dá comida para o usuário de droga, assim, para prostituta, e rotularam o reino, que seria um reino, na realidade, só de pessoas menos favorecidas. Mas, por enquanto isso, muitas vezes o médico está se enforcando dentro da própria casa, um empresário está se matando, tomando veneno. Então, assim, o reino de Deus, ele não é só dessa gama de pessoas, fazem parte os necessitados, os órfãos, as viúvas, mas eu costumo dizer que o reino de Deus é desde o Gadareno até o José de Arimateia. São pessoas distintas, pessoas diferentes. O Gadareno vivia anos se alimentando de carne humana e numa situação deplorável, e Jesus libertou ele. José de Arimateia era um político influente de sua época, era um cristão, era um homem rico, influente, no Sinédrio. Então, nós precisamos desmistificar essa ótica de que o reino só alcança essa gama de pessoas. Porque o cara, para ser cristão, tem que ser aquela pessoa que não sabe ler direito, que não sabe escrever. Tem cristãos que não sabem ler direito, não sabem escrever, mas tem cristãos que realmente são pensantes, que são os bereanos, que são pessoas que têm entendimento. Então, o cargo de um empresário cristão, ele precisa entender isso. O reino de Deus é constituído de José de Arimateias e de Gadarenos. Muitas vezes, Whindersson, as pessoas olham para nós e dizem assim, os irmãos que têm a mente fechada, né, que não tiveram renovação de entendimento, o Mevan mudou, está mudando, o Mevan Maringá, porque agora sim está falando muito de empresário. Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Sabe por quê, Whindersson? Porque nós começamos favorecendo os desfavorecidos. Mas muitas vezes, muitas pessoas no nosso meio achavam que o desfavorecido era só um drogado. O desfavorecido não é só um drogado.
O desfavorecido é aquele irmão que tem uma empresa que só gasta para o seu bel prazer. Também é desfavorecido. E ele precisa conhecer o reino de Deus, a sua justiça, ver que esse reino é a promessa de um reino vindouro, que tudo que ele tem aqui vai ficar aqui. Deus vai restaurar todas as coisas, Deus tem um processo para ele, e ele vai ser cobrado da empresa que está nas mãos dele, da mesma maneira que as pessoas dizem assim, Williams, eu não gostaria de ser pastor, porque o pastor vai ser cobrado. E você, irmão empresário, você acha que você não vai ser cobrado? Você acha que no grande dia eu vou estar ali, aí vou estar no acerto de contas ali no tribunal de Cristo, Cristo vai falar assim, olha, Gilberto, você como pastor, você falou nisso, você falou naquilo, era para ter feito aquilo, você acabou não fazendo e tal, e você vai estar do lado ali como empresário. Você foi perfeito, você, ó, eu te dei uma empresa que faturava, vamos colocar aí, 500 mil por ano. E olha, você só pensou em você, comprou sua lancha, faturava 1 milhão por ano, faturava 2 milhões. Você só pensou em você, ó, você tá perfeitinho. Eu creio muito que Deus vai olhar e falar assim, ó, você não abriu a mão para que o pastor pudesse fazer o que ele tinha que fazer. E por isso que Deus tem colocado nos nossos corações desde o princípio, o Whindersson. Muitas pessoas pensam, ah, para que vocês vão para a Argentina? Para que vocês vão para o Paraguai? Para que vocês vão para o Maranhão? Porque nós acreditamos no poder do Evangelho de Cristo. E nós acreditamos na generosidade dos irmãos. Esse ministério de socorro, a qual Deus vai cobrar da mesma forma que ele vai cobrar um pastor, um profeta. O pastor vai ser cobrado. O que o autor de Hebreus diz assim, olha, cuide para que seu pastor não cuide de você gemendo e chorando, pois isso não seria proveitoso. Então, e essa mesma palavra eu vou dizer para você que é um empresário. Quando você for ajudar no reino, não faz chorando e gemendo, não, irmão. Ai, porque, olha, estão pedindo dinheiro de novo e tal. O seu dinheiro tem abençoado pessoas. O seu dinheiro tem abençoado vidas. Ontem eu disse no grupo, o Whindersson, que eu me orgulho muito em Cristo Jesus. Pela nossa, o nosso caminhar. Que nós levantamos ofertas quando dá aquele tanto que foi proposto. A gente faz igual Moisés em Êxodo 36. Ó, pessoal, para, porque já deu. Se você quiser dar a semente para outro fator, para outro, vamos dar para outro fator, mas essa proposta já deu. Então, querido, você precisa entender que o seu encargo como empresário é o mesmo encargo de um pastor como pastor. É o mesmo encargo de um apóstolo como fundamentador e fortalecedor de uma igreja. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos não é só para você. O que o Senhor tem colocado nas minhas mãos não é só para mim. Então, o seu encargo... Quem que era José de Arimateia no corpo de Cristo? Quem que era José de Arimateia? José de Arimateia foi um homem que foi usado por Deus para cumprir o propósito de Cristo. Ele era um homem que ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele era rico. E esse recurso foi usado para cuidar do corpo de Cristo. Se você pegou, irmão. Tem homens e mulheres, empresários, empreendedores, que Deus vai colocar muito dinheiro nas suas mãos para você cuidar do corpo de Cristo, irmão. Amém? Para você cuidar do corpo de Cristo, para você reivindicar a causa do órfão, da viúva. Aí você fala assim, ah, mas é só desses não. Gálatas 6:10, Paulo fala assim, primeiramente os domésticos da fé. Nós sempre dizemos, Whindersson, que se alguém está com a gente passa fome porque quer. Porque não vai passar fome no nosso lado. Porque nós damos comida semanas, vários dias, e toda a nossa vida, no Evangelho, nós damos comidas para perdidos, para pessoas que estão na rua. Nós não vamos alimentar o nosso irmão em Cristo que congrega com a gente, que está no corpo de Cristo. Durante essa pandemia, distribuímos centenas de cestas básicas e continuamos distribuindo. É que nós não ficamos dando um clique em cada cesta básica que a gente distribui. Mas o reino dos céus tem sido levado, que através da cesta básica é uma chave para que nós possamos pregar o evangelho do reino para aquela pessoa. Porque o nosso lema é esse, olha, nós não vamos dar o peixe, mas nós vamos ensinar você a pescar. E você precisa ter essa mente. Então essa mente tem gerado no nosso meio. Então, o encargo que um cristão carrega como empresário é muito forte. E você pode ter certeza que no grande dia, você vai lembrar da palavra desse irmão simples que está falando isso para você.
Você que de repente até hoje só viveu para o seu bel prazer, só desfrutou da tua empresa para você. O Senhor está destravando você. Que o Senhor destrave você. O Senhor tem um propósito para a tua empresa. O Amém. Senhor tem um propósito para a tua família. A tua família é uma família sacerdotal. Que o Senhor está encaixando no ministério de governo, no ministério de socorro da igreja, para socorrer o corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Che! Aleluia. Ai, ai, ai. Para alguns era bom não ter ouvido isso, né? E assim, só complementando, Whindersson, que se perguntasse para mim, o que define mais para você o reino de Deus? O que define mais para mim o reino de Deus é uma mesa, Whindersson. A mesa onde você se reúne ali. Não tem classe social, não tem etnia, não tem cor, não. Nós temos um restaurante comunitário, tá parado agora por conta da pandemia, mas servimos cerca de 150 almoços por semana. E esse restaurante comunitário, muitas vezes reunia uma mesa imensa, com moradores de rua sentados na mesma mesa que o empresário. O empresário da igreja ia ali sentava na mesma mesa que o morador de rua. E muitas vezes a igreja ela classifica esse povo. Ó, a igreja que tem morador de rua, o empresário não vai. A igreja que tem empresário, o morador de rua não vai. Porque o empresário não vai ficar perto do morador de rua. Ei, querido, o Senhor quer salvar o morador de rua, assim como quer salvar o empresário. A intenção de Deus é que todos sejam salvos. A salvação chegue para todos. Por isso que nós estamos pregando o evangelho para os empresários. E eu creio, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, porque para falar com certo tipo de pessoa, tal, graduação, tal. Eu creio muito, eu estudo muito. Só que eu creio muito na instrução divina. Aquilo que Jesus falou, qual espírito sois? Eu tenho o Espírito de Deus que me discerne todas as coisas. E a Bíblia como manual de empreendedor, de empresário, tem todas as respostas que nós precisamos nesse livro maravilhoso que o Senhor nos deixou. Então, querido, esse encargo que o Senhor tem para você, não adianta você fugir, hein? Se você fugir, Deus vai pegar você. Muitos. Que essa palavra alcance os corações, pastor. Amém. De entender que o reino ele não é dinheiro, né? Às vezes as pessoas acham que o evangelho tem que ser pregado mesmo somente pro dependente químico, pro simplesinho, mas na verdade o reino tem que ser pregado a todos. Aleluia. E eu acredito mesmo que Deus tem feito no nosso meio, que a gente tem vivido, né? Desfrutado, que Deus tem confiado na nossa mão de pegar pessoas e desenvolver ela, né? O trabalho que o pastor Wellington tem feito, né? Assim, de pegar pessoas e desenvolver, mostrar que ela pode empreender, mostrar que acredita, entregar ferramentas que ela consiga desenvolver, mas tudo isso aí para ter um fim, né? Tem um propósito. Sim. E o propósito é o reino, né? O propósito tem que ser o reino. E eu comentei agora do pastor Wellington, que tem feito a diferença no meio dos empresários, só que tem outros líderes que você toca também, né? Você tem tocado vários líderes. Esse dia eu te perguntei, eu fiz uma perguntinha, assim, quantos líderes você está tocando direto? Ele falou, eu acho que tem uns 30 ali indiretamente, eu estou tocando, ministrando, dando direção. E eu falei, uau, fiquei pensando, falei, que legal, 30 líderes que precisam ser constantemente motivados, direcionados, corrigidos, exortados, em amor. Só que, e são líderes níveis altos também, que não é líder fácil, é líder nível bom. Só que a gente pega isso aí na empresa, você vai lá e paga o cara mensal, e aí você tem que ficar motivando, fazendo um monte de trabalho para ele desenvolver a função dele na empresa. Só que o líder mais difícil que eu vejo é o líder ministerial. Porque, de cara, o líder que ele pegou não vai ganhar nada. Então, quem está acima tem que motivar, tem que dar destino, tem que mostrar para ele que vale a pena. Só que, antes de fazer isso, tem que desbloquear todas as crenças, porque senão ele fala assim, eu não vou ganhar nada, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou fazer nada. Então, com dinheiro é difícil motivar, imagine sem dinheiro. Você tem que mostrar um propósito maior.
Né? E como que você faz Tesouro isso, eterno. pastor? Qual que é o segredo? Olha, primeiro, qual espírito sois? Só ele, Espírito Santo. Acho que é uma visão clara da sua missão, né? Você tem que ter uma visão clara, você tem que entender primeiro quem você é e saber quem você é, e automaticamente aquilo que nós falamos no começo, e fazer com que a pessoa descubra a eternidade dentro dela. E quando ela descobre a eternidade dentro dela, ela vai entender que há muito mais do que só aquilo que ela está contemplando, aquilo que ela está vendo. Então você destrava esse potencial dentro da pessoa. E quando um pai de destino ele destrava esse potencial, ele quer que o filho de propósito voe mais alto que ele. E tem sido assim, graças a Deus, nós temos conseguido acessar esses lugares nessas pessoas e dando uma visão clara acerca de sua missão. Tem irmãos do nosso meio que têm dons indescritíveis, que muitas vezes eu não tenho, porque eu entendi que Paulo fala que a diversificação dos membros, a orelha não é boca, a boca não é nariz, então automaticamente nós precisamos uns dos outros. E uma palavra que realmente aperfeiçoa muito o líder, aperfeiçoa muito a liderança, é o sofrimento. O sofrimento produz paciência, gera esperança. E a própria palavra nos diz que o próprio Cristo, nosso exemplo maior, ele aprendeu obediência através daquilo que sofreu. Então, se eu quero verdadeiramente viver o reino de Deus, sua plenitude, eu tenho que aprender a passar por perseguições, eu tenho que aprender a passar por injúrias, por calúnia, por difamações, certo? Porque, como eu falava domingo, um homem natural, um homem carnal, ele não incomoda o inferno, ele não incomoda ninguém, porque ele vive sua vida de qualquer maneira. E ele fala que ele é cristão. Mas o homem espiritual, ninguém discerne ele. Ele discerne todas as coisas. Então, eu tenho um versículo que eu gosto muito, que eu citei domingo e falo de novo. Gálatas 4,19, onde Paulo fala assim: filhinhos, os quais eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. O meu papel como líder é fazer com que a pessoa descubra a eternidade dentro dela. E essa eternidade tem um nome, e esse nome é Jesus. Aleluia. Quando Jesus é formado dentro de você, quando Jesus é formado dentro de mim, você entende que a tua empresa não é a sua, a tua empresa é do reino dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim, muitos líderes têm um exercício perfeito, uma eloquência perfeita, mas muitas vezes esbarram na sua conduta, no seu modo de viver. Então, querido, nós precisamos entender que a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a prática define resultados. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a prática define resultados. Porque não adianta saber de um monte de coisa, Whindersson, e não praticá-las. Eu quero dizer aos irmãos que eu não estou no WhatsApp, tá, irmãos? Tem alguns irmãos mandando mensagem, falando de algum... Eu estou aqui na live aqui. Então, assim, a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a prática define resultado. Não adianta eu saber de um monte de coisa, Whindersson, e não praticar. Porque Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Eu sei de um monte de coisa, eu sou enciclopédia viva, mas aquilo que eu tenho dentro de mim não traz vida. Não torna vivo. Igual Isaías fala em Isaías 26. Até geramos, sentimos dores de parto, mas quando fomos dar a luz, não passou de vento. O que a igreja tem gerado muito é vento. Nós, como igreja, temos que sair desse lugar. Nós temos que realmente definir resultados. Só a prática define resultados. E uma coisa que eu aprendi muito, Whindersson, que eu permito com que os meus liderados errem. Se você que é um empreendedor, que é um empresário, você não permite que os seus funcionários errem, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Quando você entende empreendedorismo, entende a liderança, você precisa aprender com os seus erros e não repetir, fazer erros novos. Mas você precisa ter paciência, porque o errar não é uma opção, é uma necessidade. Errar é uma necessidade. Errar não é uma opção,
Errar é uma necessidade. Você vai errar, querido. Eu já cometi vários erros que hoje me servem de lição para que eu não venha cometê-los mais. Liderados nossos já cometeram vários erros e eles têm aprendido com o erro. Então, errar não é uma opção, é uma necessidade. E tem aquela frase também que eu gosto muito, né? O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com o erro do tolo e o tolo nunca aprende. Você vai ter que ter esses três tipos de pessoa, querido. Uhum. Eu digo, uma frase que eu uso muito particular minha, o Whindersson. Todo grande líder que quer chegar longe, isso eu falo no reino de Deus, né? Talvez você falar na minha empresa, eu não quero um tipo igual o Judas, mas você precisa ter um Pedro, um Judas e um João perto de você. Esse é o segredo. Esses três tipos vão te levar para a cruz, você pode ter certeza. Você precisa de um Judas para te trair. Se você não foi traído ainda, você vai ser. Isso não é uma profecia, isso é um parâmetro do reino de Deus. Jesus foi traído, irmão. Pedro para te negar, você vai precisar de alguém para te negar em algum momento. E João para chorar no ombro. É, né? Então nós precisamos desses três tipos de pessoas. Então, e sobretudo, como Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 13, o amor, irmãos. Se eu não tiver amor, uma vez perguntaram para mim, qual o segredo assim, de formar uma liderança bem constituída? Como é a pergunta está sendo formada aqui, né? Esses fatores que eu citei. Mas o principal fator, que é o embasamento de todas as coisas, é o amor. Porque só o amor suporta tudo. Só através do amor, eu vou ver um liderado errar e vou ter paciência de pegar na mão dele e falar, agora não deu certo, mas a próxima vai dar. O amor me faz acreditar, me faz romper e me faz andar a segunda légua. Então, se pode se definir, né? Sofrimento, erros e amor, que seriam algumas das bases de uma liderança bem-sucedida. Que top, hein, pastor? E essa da prática e do erro é duas coisas assim, que eu marquei muito aqui. O erro, ele é o melhor aprendizado, né? Se a gente coloca o dedo no fio, você tomar um choque, você aprendeu, nunca mais vai pôr de novo, porque aprende com o erro. E essa de ter o Judas perto, Pedro e João, rapaz, isso dói, mas traz maturidade, né? Eu acho que é um nível a mais de maturidade, na verdade, porque a gente tende a falar assim, não, não quero ser traído, não, não quero ser negado. É evitar o sofrimento. Né? E é preciso, né? É preciso passar por isso. Sim. E o empresário dentro da empresa, ele nem falou, né? Ele precisa ter esse tipo de pessoa. Às vezes ele fica doido de ter um Judas lá, né? Só que é preciso, faz parte do processo. Sim. Pastor, o tempo voou, já está 1 hora e pouco de live. Ainda bem que o Instagram liberou agora mais tempo, senão já tinha caído. No seu íntimo, você acredita que de fato o órfão, né? Nós estamos numa geração de órfãos, não, mas órfãos que foram abandonados emocionalmente, de cuidado, de amor, de carinho. É uma geração de muitas viúvas, de pessoas necessitadas. Eles podem empreender, você acredita, e você vê esse povo, né? Que a gente fala dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Você consegue ver eles desbloqueados e empreendendo? Sim, com toda certeza. Porque, na realidade, muitas dessas condições citadas, tudo parte da mudança de mente, né? E o ser humano tem duas crises existenciais, que é o ser e o ter, né? E muitas dessas pessoas que se encontram nesse espírito de orfandade, que nós vemos que, infelizmente, a nossa geração é tomada, eles não sabem quem eles são. Como eu já citei aqui, eles não sabem de que espírito eles são. A partir do momento que o morador de rua entende que ele é filho de Deus, ele não vai ficar naquele lugar. Ele sabe que tem um lugar à mesa para ele. A partir do momento que uma viúva ela entende que Deus é o seu provedor, ela sabe que nada vai faltar para ela. Então, assim, se ele tivesse essa mudança de entendimento, ele tivesse encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, que automaticamente ele se sinta filho de Deus, quem é filho é herdeiro e tem herança. E eu queria até citar um exemplo do nosso irmão,
O Marquinhos, que morava nas ruas, morou há mais de 10 anos na rua, usuário de drogas, usuário de crack. E Deus nos usou para levar ele para a casa de recuperação. Cuidamos dele 9 meses na casa de recuperação. E ele saiu da casa de recuperação, 9 meses. Colocamos ele para morar na igreja. E ele morou um tempo na igreja, com outro irmão muito querido. E ele saiu da igreja, hoje ele tem uma família. E ele estava começando um pequeno negócio, ele estava começando uma empresa. E Deus sempre disse para mim, filho, se você não acreditar que um morador de rua pode se tornar um empreendedor, um empresário, você não acredita no verdadeiro reino. Deus pode transformar. O Whindersson, é muito fácil olhar para o empresário e falar assim, eu gostaria que esse empresário fosse para a minha igreja, né? Porque aí vai acontecer e tal. Mas agora, por que eu não tenho uma mente transformada de pensar aquele morador de rua, aquele traficante, aquele usuário de droga, ele pode ser um grande empreendedor com a mente transformada e o Senhor, através das mãos dele, vai trazer recursos para a igreja. Amém. A Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz. Eu conheci na minha época de crime, e até mesmo no evangelho, como tive no Rio de Janeiro, criminosos que são muito organizados, são pessoas extremamente inteligentes, que essa mente voltada para a mente de Cristo fará grandes proezas. Eu creio. Então eu creio sim que um órfão, que um necessitado, uma viúva, ele pode empreender sim. E não só creio que ele pode empreender. A palavrinha deve. Você tem esse chamado, se Deus colocar isso no teu coração, não pense que é coisa da tua cabeça, tente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas muitos empresários de sucesso, de renome, fracassaram várias vezes até que achassem o verdadeiro caminho, o rumo, a qual desse sucesso para eles. Então, assim, eu creio muito que Deus pode transformar qualquer tipo de pessoa naquilo que Ele quer, naquilo que convém. Essa é a nossa missão de vida, né? Nós acreditamos que qualquer pessoa pode alcançar o resultado, né? Desde que ele esteja debaixo dos princípios celestiais, seguindo com ferramentas lógicas. Isso eu vivi na minha vida, né, pastor? Assim, mas até postei esse dia no Instagram, porque quando eu comecei a empreender, eu dava banho em cachorro, eu era banhista. E isso é bom para quem está fazendo. Só que eu não ia conseguir ter relevância com a minha família, não ia trazer resultado para minha casa. Eu não ia conseguir proporcionar o que eu proporciono para os meus filhos e para minha esposa hoje. E também não ia ter relevância para ajudar o reino. E aí eu decidi empreender. Só que quando eu comecei, as pessoas falavam assim, o seu português é ruim, você não vai dar bom não, porque você não sabe falar. E daí, alguns eu falaram, agora eu vou ser coach. Coach? Olha o seu corpo, você é gordo, nunca vi um coach gordo, olha só. E foram vários fatos, assim, pastor, vários que estavam à minha volta, assim, e minha princesa sempre falando, amor, até que minha esposa um dia chegou, pastor, e ela falou assim pra mim, o que você tá esperando? O passarinho tem que voar. Vai ficar até quando dentro da gaiola tendo a comidinha ali? Tá na hora de voar. E daí isso aí foi assim, um destravar mesmo na minha mente de entender que o passarinho tinha que voar. Por isso que hoje é águia na Hábitos. Né? O passarinho está voando e se tornando águia. Pra cima. Né? Mas foi um destravar que minha esposa falou assim, voa. E quando a gente entende isso, aí a gente começa a ver que, de fato, o necessitado pode empreender. Teve várias vezes, assim, de a gente passar por um momento difícil em casa. Né? Teve uma vez que eu lembro que há umas que dói muito, que logo que eu comprei, assim, consegui financiar minha casa, meu menino tinha o notebook dele, eu tive que pegar o notebook e dar para pagar a conta da casa, né? A entrada, e ele chorando. Meu menino pediu para me comprar um sucrilho no mercado, eu não tinha dinheiro para isso. Minha esposa grávida, eu cheguei em casa e tinha cortado a água, pastor, olha, sabe assim, e sem condição nenhuma de empreender. Só que Deus deu muita direção. Eu lembro quando que Deus, fala rapidinho, quando Deus começou a me dar minha sorte de inscrição, eu estava num culto, tinha um irmão haitiano, que a família dele estava lá, e ele veio para cá, e aí o pastor falou assim, quando a gente vai levantar uma oferta, quem quiser.
E eu tinha um cofrinho em casa. E era para montar um laboratório para minha esposa. Aí a gente correu lá em casa, pegou o cofrinho e levou inteiro, e deu o laboratório ali. E a partir daquele dia Deus começou a destravar muitas coisas na minha vida. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode empreender e alcançar resultados extraordinários. Né? Nós acreditamos, nós andamos nessa fé e nessa convicção. Né? Se pegar um morador de rua e reprogramar as crenças, ele entender de fato que ele é príncipe, filho de Deus, Deus tira ele do lamaçal e coloca Sim. sentado no trono, ele vai alcançar. Né? Pastor, deixa uma mensagem para quem pretende empreender. Né? Eu só quero assim deixar um convite para todos que estão vendo a live, para você que está assistindo a reprise. Você é nosso convidado para o dia 30. Nós vamos ter uma reunião de empresários lá no Nevan. E onde, de tudo que nós estamos falando aqui, lá nós levamos as ferramentas. Então, lá nós levamos ferramentas que as pessoas vão aprender a desenvolver. Então, se você tem um conhecido que quer empreender, se você é empreendedor, está desenvolvendo, pode convidar que dia 30, segunda-feira, nós vamos ter uma reunião lá que será extraordinária. Lá nós já estamos vendo os resultados. Então, deixe uma palavra desses empreendedores, pastor. Olha, realmente a palavra que fica é essa, né? Se envolva, se comprometa com os propósitos de Deus, né? Porque muitas pessoas, elas pensam só em tesourar tesouros na terra, né? E o próprio Jesus diz, né? Que você precisa entesourar tesouros no céu, onde a traça não corrói, né? Onde a traça não destrói, o ferrugem não corrói. Então, querido, você precisa viver uma vida versada no reino de Deus. Quando você viver uma vida versada no reino de Deus, você vai entender que tudo que você faz tem um propósito eterno. Tudo que você faz nessa vida vai contar para a era vindoura. Amém, querido? Então, que você possa entender isso, que você possa começar a olhar a tua empresa com uma ótica diferente. E aí, quando você começar a olhar a tua empresa para uma ótica diferente, você vai entender muitas coisas. Muitas vezes nós chegamos em empresários, Whindersson, e falamos, olha, Deus tem algo, Deus vai te dar uma empresa grande, Deus vai te prosperar, só que a pessoa tem aquela mentalidade da viúva. Ah, só tenho só um pouquinho de azeite aqui, que eu vou fazer um bolinho para mim e para meu filho, nós vamos morrer. Querido, se você pensa assim, porque a minha empresa fatura só para mim comer, você tem uma mente medíocre, uma mente mesquinha. E o Senhor quer multiplicar essa mente. Pastor, para que eu preciso de tanto dinheiro? Você precisa de tanto dinheiro para enviar missionários para os campos. Você precisa de tanto dinheiro para manter projetos missionários, projetos evangelísticos, para que o nome do Senhor seja exaltado. É por isso e para isso que Deus quer te dar recurso. É por isso e para isso que o Senhor quer colocar recursos dentro nas mãos de homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres com o coração no reino. Talvez você não vai pegar no microfone, talvez você não vai subir em cima de um altar de uma igreja, mas talvez, querido, você vai fazer com que muitos missionários, muitos evangelistas, muitos pastores, talvez aquela viúva que está lá com aquela casinha destruída, o seu recurso vai ser usado para que a casa dela seja levantada. Eu estou falando o que nós estamos falando aqui, Whindersson, tem peso. Por que tem peso? Porque nós já estamos fazendo isso. Mesmo com pouca força, mesmo com pouco recurso, nós já estamos fazendo isso. Se quem for vasculhar a nossa vida, quem for fazer uma retrospectiva da história do nosso ministério, vai ver que o nosso ministério sempre foi envolto em necessitados, em viúvas, em órfãos. E automaticamente agora nós estamos realmente tocando empresários, nós sempre tocamos gadarenos, nós sempre tocamos as mulheres samaritanas, as adúlteras, os prostitutos. Agora nós estamos tocando também o José de Arimateia. E vamos tocar em nome de Jesus. Mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Show de bola. Muito bom. Pedir para quem está assistindo a live comentar na foto, lá no meu feed. Pastor, vamos tirar uma foto, um print aqui da tela? Faz uma. Eu vou colocar a nossa foto lá. Espera aí. Beleza, pastor? Beleza, pastor? Assim, show de bola. É Deus, né? Eu acho que
A palavra única é Deus que tem movido isso dentro de nós, tem trazido isso. E nas nossas entranhas mesmo, nós, cada momento eu passo aqui em Maringá, eu fico olhando os empresários, assim, as portas abertas, falo assim, nós temos que entrar nesse lugar, nós temos que ir, Senhor. Porque os empresários, tem muito empresário depressivo, muitos. Sim. Estão, nessa hora, não sabem o que vão fazer para pagar o Principalmente nessa época pandêmica, né? Que muitas pessoas que, porque quando você tem o Espírito Santo em você, igual Jesus fala, de qual Espírito sois? Quando você tem o Consolador dentro de si, você sabe que essas coisas estão acontecendo para que as escrituras se cumpram, né? Então, automaticamente, você sabe que o cenário mundial, ele tende a piorar, né? Porque está tudo sendo gerado um pano de fundo para que o anticristo possa ser revelado, para que o anticristo possa aparecer. Então, antes da promessa do advento do anticristo, da vinda do anticristo para trazer esses 3 anos e meio de paz, vai haver caos, vai haver muitas coisas. Mas nós vemos em contrapartida disso que o Senhor está estruturando e vai estruturar a igreja de Cristo. Amém? Nós temos que parar com essa mente escapista que no Apocalipse a igreja vai estar no céu. Isso gerou um comodismo na igreja, Windows. A igreja quer sumir no momento que vai mais precisar da igreja. Você entendeu? Então, automaticamente, querido, nós precisamos ter essa reformulação, essa metanoia, essa mudança de mente e entender que o Senhor tem grandes propósitos para a igreja dele e você faz parte disso. Você é a igreja de Cristo. Eu queria agradecer, viu? Sem palavras. Deus abençoe. Amo teu coração, amo tua vida. Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo, né? De repente você não conhece nosso coração, você está ouvindo a live aí, você fala, esses caras são meio arrogantes. Não, querido, vem conhecer a gente. Nós temos um coração no reino de Deus. A nossa vida está no altar do Senhor. Eu falava para o Whindersson que, né, nós temos uma prioridade no falar, um peso no que a gente fala, porque tudo que eu tenho está nos pés dos apóstolos. Tudo que eu tinha como empresa, como empresário, está nos pés dos apóstolos. Então, assim, a Bíblia diz que teve um homem que ele deu tudo, né? Barnabé, ele deu tudo nos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira foram querer entrar na mesma fila. E foram querer reter uma parte. E disse que eles morreram. Então, querido, se você está caminhando com pessoas que deram tudo, que colocaram tudo nos pés dos apóstolos, não queira reter a parte que não é sua. Amém? Na realidade, nada é seu. Tudo é do reino, tudo é de Deus. Desfrute, beba, coma, viaje com sua família, desfrute. Paulo fala para Timóteo, cuida de si mesmo, para que cuide dos outros, porque fazendo assim você cumprirá essa doutrina. Então, cuide de você sim, tire tempo com a tua família, viaje, certo? Mas não viva só para você, viva os propósitos do reino de Deus, querido. Amém. Show de bola. Pastor, vamos encerrar com uma oração? Amém. Senhora, para nós, abençoa esses empresários aí, esses que ainda não empreenderam. Estou vendo o rostinho de umas pessoas que não empreenderam ainda, mas eu vejo os empreendedores deles, né? Eu vejo isso e é tempo, é o que eu estava falando, é tempo da gente romper, é tempo de passar e ver esses empresários aí que eles precisam de Cristo, que ali os sonhos estão, ali não é só sonho destruído, é propósito parado, né? Que iniciou um sonho, mas é um propósito que está parado e esse é nosso encargo. Glória essa é a nossa missão. Amém? Vamos orar então? Amém. Pai, nós te damos graça, nós te glorificamos, Pai. Senhor, por esse dia, por essa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que assistiu, Senhor, essa live, que participou dessa live, venha ser impactada pelo teu poder, venha ser impactada pela tua glória, Senhor. Senhor, nós citamos empresários aqui, homens de renome, que, Senhor, adquiriram conceitos, Pai, em suas empresas.
Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor coloque nas mãos desses homens que estão nos assistindo, nas mãos dessas mulheres que estão nos assistindo, Pai, ideias ímpares, Senhor, através de sonhos, Pai, através de visões, Pai. Senhor, ideias que nunca foram, Senhor, criadas, que nunca foram geradas, Pai, que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, essa pessoa que está nos assistindo, que, Senhor, tem crenças limitantes herdadas do pai, herdadas da mãe. Senhor, essa pessoa que o pai olhava e falava, você nunca vai ser nada, você não vai dar bom. Ei, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra nos diz que onde o teu filho passava, o teu filho reposicionava as pessoas, Pai. Senhor, foi assim com o Senhor Mateus, foi assim com vários irmãos, Pai, que o Senhor passou, eles foram reposicionados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esses homens possam ser reposicionados. Senhor, eu citei Barnabé. Barnabé era um levita, Senhor. Era um levita, Senhor, que quando ele entende isso, Senhor, ele volta a exercer esse sacerdócio, Pai. Ele volta, Senhor, para o lugar de origem, Pai. E ele coloca tudo nos pés dos apóstolos. Senhor, que esse irmão que está nos ouvindo, que essa irmã que está nos ouvindo, Pai, Senhor, ela possa entender isso. E, Pai, eu oro também, Senhor, para os líderes, para nós, pelos pastores, Pai, que nós possamos agir cada dia mais com idoneidade, com caráter, com integridade, Senhor. Senhor, quando o Senhor fala, meu Deus, para Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo que ninguém despreze a mocidade dele, mas a continuação do versículo, Paulo vem com a recomendação, mas seja exemplo em tudo na sua conduta. Senhor, que nós como líderes, pastores, Senhor, que somos o olho da igreja, Pai, nós possamos focar no que é eterno, não no que é passageiro, no que é temporão, Senhor. Que nós possamos focar, Senhor, nos propósitos do teu reino, que nós possamos focar, Senhor, nessas milhares de pessoas que nós citamos aqui no Nordeste, Pai, que precisam do teu amor, que precisam da tua graça, que nós possamos focar, Senhor, nas milhares de pessoas aqui em Maringá, Senhor, em nome de Jesus, que precisam do teu amor, que precisam da tua graça, do Paraná, Senhor, do Brasil e das nações, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, nós acreditamos, Pai, que o teu evangelho, Senhor, chegará, Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos. Nós abençoamos cada empresário, nós abençoamos cada, Senhor, trabalhador autônomo, nós abençoamos, Senhor, apresentamos diante de Ti cada funcionário, Senhor, que o funcionário venha servir o seu patrão, Senhor, como serve ao próprio Senhor, Pai, que o funcionário possa servir com excelência, que o patrão olhe para esse funcionário e diga assim, eis alguém diferente, em nome de Jesus, Pai, abençoa as finanças, Pai, essa pessoa que está preocupada com a pandemia, essa pessoa que está preocupada, Senhor, com as eleições, essa pessoa que está preocupada com o quadro eleitoral, Senhor. Senhor, essa pessoa que está preocupada, meu Deus, no que vai ser, se a segunda onda virar, se vier a virar algo pior. Senhor, em nome de Jesus, aquieta, Senhor, o coração dessa pessoa, que ela possa dar uma voz de comando, assim como o salmista diz, aquieta-te, minha alma, que essa alma possa ser aquietada, Pai, e o que o teu reino venha. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te glorificamos. Amém, Deus. Amém? Amém. Whindersson, obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigado pelo teu coração. Obrigado por essa oportunidade aqui de estar falando ao coração dos empresários, dos nossos irmãos. E vamos para cima, em nome de Jesus. Vamos para cima. Pastor, obrigado. Sem palavras mesmo, só Deus para te recompensar. Foi destravador, sim. Queria pedir para o pessoal comentar lá. Eu vou colocar a foto e o pessoal entrar lá e comentar, colocar uma palavra para essa live. Né? Para mim, assim, foi destravador, foi de Deus, né? E tenho certeza que várias pessoas vão ver na reprise, e quem quiser encaminhar, encaminhe, porque as pessoas vão ser libertas através dessa palavra, vão começar a empreender, e nós vamos ver esses resultados. Amém, pastor? Obrigado, obrigado mesmo. Amém, querido. Deus abençoe e vamos para cima. Deus abençoe. Valeu. Amém, tchau, tchau. Amém. Pessoal, que live foi essa? Top demais, né? Obrigado a cada um que participou. Né? Vanessa, obrigado. Fiquei muito feliz de te ver aqui. A Rafa, o Wellington, né? Manda um coraçãozinho aí para a gente estar se despedindo. Mas a ideia dessa live, né, desse período, é entender que nós podemos mais. E Deus nos criou para alcançar e viver o melhor dessa terra. Deus nos criou, vou repetir, para viver o melhor dessa terra.
Nós somos criados com propósito. Nós somos criados com o propósito de transformar outras vidas. Não pode parar em nós. Eu falo assim, se tem alguém que Deus tem tocado e falado e ministrado na minha vida, o que Ele tem feito na minha casa. Hoje nós temos o prazer de viver o céu na terra com a minha família. E você pode mais, você pode empreender, você pode ter a sua empresa, você pode ter um relacionamento saudável, você pode ter um relacionamento com seus filhos saudáveis, mas desde que você esteja na presença do Pai. Né? Eu sempre falo que fracasso é ser bem-sucedido em apenas uma área da vida, não adianta ser bem-sucedido apenas no financeiro. Não adianta ser bem-sucedido apenas em uma área espiritual. Não, existe uma plenitude para nós. E essa plenitude é o melhor de Deus. E nós só vamos viver essa plenitude quando nós vivermos e aplicarmos os princípios dos céus. Tá bom, queridos? Quero deixar aqui um beijo, um abraço no coração de vocês. E falar que o melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus. E nós precisamos reconhecer o tempo todo o que Ele tem para nós. Tá bom? Um forte abraço. E essa live vai estar no YouTube, tá bom? Quem quiser compartilhar, vai estar no YouTube da Hábitos. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado por ficar aqui conosco. Tchau, tchau.